E parabenize aí quem está do seu lado, que chegou no horário, que cumpriu o seu compromisso. Você está de parabéns, viu? E essa revisão ela vai ser escrita, ou seja, você vai colocar só a resposta, tá bom? Vai numerando aí de 1 a 23, e você vai colocar só de 1 a 20, e você vai só colocar a resposta, tá bom? Já? Quem, porventura, esqueceu o caderno, pode marcar fazendo no celular. Mas o importante é responder para ver como é que você está e como é que está a sua memória do assunto. Ok, então vamos para a pergunta número 1. A primeira pessoa a morrer pela causa de Cristo foi? Estevão, isso mesmo. Já coloque aí, então, Estevão. Pergunta número 2. Cidade onde Saulo nasceu. Qual foi? Tarso. Isso mesmo, cidade de Tarso. Todo mundo está acompanhando direitinho? Ok. Número 3. As línguas que Saulo falava. Qual eram as 3 línguas que Saulo falava? Vocês lembram? Olha, eu estou escutando, está saindo aí as respostas. Só para conferir, então. Aramaico, hebraico e grego. Essas 3 línguas. Saulo era judeu, mas por ter nascido em Tarso, ganhou que nacionalidade? Romana. Poxa, vocês estão afiados, né? Vocês passaram a semana estudando, foi? Eu acho que vocês passaram a semana estudando. Estão muito bem, olha. Número 5. A Torá é o nome dado a quais livros do Velho Testamento? O conjunto de livros. Pentateuco, isso mesmo, Pentateuco. Número 6. A linha religiosa de Saulo ele era fariseu, isso mesmo, fariseu. De que país era o eunuco que Felipe evangelizou? Etiópia, muito bem, Etiópia, isso mesmo. Onde estava Saulo quando Jesus lhe apareceu? A caminho de Damasco. Quem o Senhor enviou para curar Saulo da sua cegueira? Ananias, ok, isso mesmo, Ananias. Número 10. Saulo matava seguidores de Cristo, mas a quem Saulo realmente perseguia? Jesus. Pode escrever aí, então, a resposta. Número 11. Dorcas, também conhecida como Tabita ou Tabita, morava em que cidade? 4 letrinhas. Jope, isso mesmo, Jope. Número 12. Deus mandou a visão do lençol para Pedro para ensinar que grande verdade. O que Deus quis ensinar com aquela visão? Isso mesmo, que o evangelho é para todos. Exatamente isso. (13) O que aconteceu com as pessoas que ouviram a mensagem de Pedro na casa de Cornélio? O que aconteceu? O que desceu sobre eles? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles. 14. Cidade onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, tá? (15)
letras que formam a sigla Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E agora? Não é preciso saber grego, gente. Vamos falar a portuguesada dela. É Ishoye. I-X-O-Y-E, tá? I-X-O-Y-E. Ishoye. Número 16. Para agradar os judeus, quem matou Tiago, irmão de João? Aquele que só vivia gripado. Quem era? O Herodes. A Herodes Agripa I. Foi ele mesmo. 17. Quem libertou Pedro da prisão? Um anjo, isso mesmo, um anjo. Dona da casa onde os cristãos estavam orando por Pedro. Maria, bem fácil essa, bem fácil, Maria. 19. O pecado que Deus detesta e pelo qual matou Herodes Agripa I. Orgulho, isso mesmo, orgulho. Escreva aí, orgulho. E número 20, o modo da morte de Herodes Agripa, como é que foi? Né? Foi comido por vermes. Né? Nojento isso, mas foi esse o fim dele. E agora vamos sim começar a nossa aula de número 3. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao navio NIBGC. Estamos preparados para a nossa viagem rumo às viagens do apóstolo Paulo. Então, prepare sua caneta, o seu caderno e, em caso de qualquer dúvida, você pode procurar os professores no final da nossa aula. Porque agora, içar âncoras, içar velas, porque a nossa aula já vai começar! E na aula de hoje nós vamos começar a nos aventurar aí nas viagens do apóstolo Paulo, né, como o comandante aí falou. E para começo de conversa, você sabe que, né, essas viagens não foram nenhuma viagem para Ilhas Maldivas, também não foi uma viagem de férias. Na verdade, o apóstolo Paulo passou por situações bem difíceis nessas viagens, então você vai acompanhar isso a partir de hoje na nossa aula. E para que nós possamos nos situar bem geograficamente e entender por que Deus escolheu essa região do mundo, essa parte do mundo, para ser o berço da igreja, o palco das viagens missionárias, é que nós vamos começar a estudar agora o contexto geográfico do livro de Atos. E você deve lembrar que em Atos 1:8, Jesus, na grande comissão, ele falou para os apóstolos que eles deveriam pregar o evangelho na Judéia, né, na Samaria e até os confins da terra. Você lembra disso? Esse confins da terra, muita gente, né, hoje em dia pensava que era Roma, né, que Roma era os confins da terra. Roma era o centro do mundo, era a capital do Império Romano. Então, não eram os confins da terra, né? Na verdade, Roma ali era o centro do mundo. Então, se cair na sua provinha a pergunta, qual a principal cidade do Império Romano, o centro do mundo, o que você vai responder?
Eita coragem! Roma, tá? Então anote isso, que isso é importante. Então Roma, naquela época, que está ali em cima, olha, era considerado o centro do mundo. E a maior parte do mundo, gente, ficava localizada, ficava banhada aqui pelo mar Mediterrâneo. E é interessante porque a palavra Mediterrâneo, ela deriva de duas outras palavras, que é med, que significa meio, e terrâneo, que significa terra. Né? Então, era mais ou menos o mar que ficava no centro da terra. Por isso que os romanos deram esse nome, porque eles acreditavam que o mar Mediterrâneo ele ficava no centro da terra. Esse mar também é conhecido como Mare Nostrum, que quer dizer nosso mar, significa nosso mar. Por quê? Porque os romanos, eles se viam como pessoas que estavam no centro do mundo, pessoas que pertenciam ao maior império de todos os tempos e que tinham, inclusive, um mar particular, que era o mar Mediterrâneo. Então, eles achavam que aquele mar tinha sido colocado ali para eles, existia para eles. E Roma, gente, era bem distante de Jerusalém. Olha só, Roma aqui em cima e Jerusalém bem aqui embaixo. Então, você vê que era uma distância geográfica bem grande. No entanto, maior ainda era a distância cultural, porque os romanos, eles achavam assim que os judeus, eles eram como pessoas do interior, sabe? Pessoas assim que, né, estavam totalmente distantes culturalmente, né, de conhecimento. Então, eles se viam muito dessa forma. E outra questão importante é essa questão mesmo de distância, né? Porque Roma, ela tinha partes do território conquistado que eram bem distantes, mas isso se tornou um problema até certo ponto, porque depois eles começaram a construir um dos maiores sistemas de rodovias que já existiu. Então, esse sistema de rodovias, ele permitia que o exército de Roma chegasse a pé em vários lugares do mundo conhecido, que é esse que a gente está mostrando aí no mapa, e também por meio de transporte de animais, né, com animais, utilizando animais como cavalos, né, camelos. Então, carruagens também eles usavam para se locomover por essas estradas. Então, por meio dessas estradas, Roma era ligada a praticamente todo esse mundo conhecido. Então, conseguia chegar aqui no Egito, em Jerusalém e em várias partes do mundo. E essas estradas, gente, elas eram tão bem feitas que muitas existem até hoje. Existem ruínas dessas estradas até hoje, porque elas eram de um material muito bem feito. Não é igual às nossas estradas aqui de Manaus, aqui do Amazonas, não. Era de um material de alta qualidade. E a história conta que em cada bifurcação, em cada encruzilhada que existiam nessas estradas, existia uma placa que mostrava para qual sentido estava localizado Roma. Por isso que tem aquele ditado que diz, não sei se você conhece, todos os caminhos levam a Roma. Você já ouviu essa frase? Exatamente por isso, porque realmente isso acontecia. Todas as estradas construídas pelo Império Romano levavam a Roma, porque Roma era o centro do mundo, era a cidade mais importante da época. E, sem querer, os romanos eles contribuíram muito para a propagação do Evangelho, porque, por meio dessas estradas, Paulo, Timóteo, Silas conseguiam chegar a lugares muito distantes que antes era impossível. E eles conseguiam chegar em cidades muito distantes para levar o Evangelho. Então, gente, qual a grande contribuição do Império Romano que facilitou o espalhar do Evangelho? Foram as estradas. Então, anote, isso é importante, questão de prova. Qual a grande contribuição do Império Romano que facilitou o espalhar do Evangelho? Foram as estradas, tá? Outro fator que também contribuiu para o espalhar do Evangelho foi o idioma. Naquela época, gente, em todo esse território aqui que vocês estão vendo nesse mapa, se falava uma língua unificada, que era o grego. Então, o grego era a língua que falava o Império Grego, né, que foi o império que conquistou
esse território antes do Império Romano. Só que eles tinham essa característica de fazer com que as nações conquistadas, né, absorvessem a cultura, absorvessem a língua. Então, mesmo depois que o Império Romano começou a dominar, ainda assim o povo ainda falava grego, em grego, né, no caso. É como aqui no Brasil, por exemplo, a gente não fala brasilienês, nós falamos português. Por quê? Por causa do povo que dominou a gente antes, nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, é da mesma maneira. Lá eles falavam o grego. Havia também o latim. Só que o latim era mais falado na região aqui, próximo a Roma, em cidades próximas a Roma. E o latim era considerado uma língua meio que do povão, né? Enquanto o grego era uma língua que a maior parte das pessoas, pelo menos, sabiam arranhar. Era como, por exemplo, o inglês hoje, né? Todo mundo, né, por mais que não saiba muito, ou saiba só um pouquinho, mas sabe pelo menos uma frase em inglês, né? Eu acredito que sim, né? Então, naquela época, a língua grega era como se fosse uma língua geral. E isso, gente, contribuiu muito também para propagar o evangelho. Porque onde quer que o apóstolo Paulo fosse, ou outros membros da sua equipe, eles conseguiam levar o evangelho falando o grego, que era a língua que as pessoas geralmente falavam. Então, também contribuiu muito. Agora, nós vamos nos situar um pouco melhor aqui nesse mapa, vamos conhecer, vamos entender como era, no caso, esse mundo de antigamente, comparando um pouco com o mundo de hoje. Tá? Onde as cidades são localizadas hoje em dia, a gente vai ver um pouquinho disso, que é importante para que nós possamos entender daqui a pouco sobre as viagens missionárias. Então, olha só, gente, essa parte aqui desse mundo conhecido naquela época, que agora, né, que naquela época se chamava Ásia, não é a Ásia, não é o continente asiático que nós conhecemos hoje, tá? Japão, Coreia, né, estão localizados mais aqui, para o lado leste, tá? Que não está aparecendo aqui no mapa. Então, essa Ásia aqui, atualmente, é o país chamado Turquia, tá? Então, é exatamente aqui, ó, a Ásia, tá? É atualmente chamado Turquia. Então, não tem nada a ver com os países asiáticos, tá bom? Além disso, a Macedônia e a Acaia, que também eram províncias que existiam naquela época, atualmente é o país chamado Grécia. Aí você pode perguntar, professora, mas existe hoje em dia um país chamado Macedônia? De fato, mas esse país não é a região da Macedônia da época de Atos, tá? Na verdade, a Macedônia, o país Macedônia que existe hoje, ele fica mais acima aqui da Grécia, tá bom? Então, tanto Macedônia quanto Acaia, né, na verdade, são que país hoje em dia? Grécia. Tudo bem. Então, gente, outra coisa importante é Roma, né? Roma, né, como vocês bem conhecem, se localiza num país hoje chamado Itália, tá? Então, só para vocês ficarem ainda mais, né, cientes disso. Aqui nessa parte de baixo, gente, que é a parte aqui do norte da África, nós temos hoje a Líbia, né, o país chamado Líbia, mas naquela época existia uma cidade chamada Cirene. E essa cidade é a cidade de Simão, que é aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Vocês lembram disso, né? Então, é exatamente essa cidade aqui. E hoje em dia, nessa cidade, mais ou menos nessa localidade aí, é a Líbia, tá? Aí nós temos aqui também o Egito, e é importante frisar que tanto essa área aqui quanto a área do Egito, ambos pertenciam ao Império Romano, tá? Naquela época. E aqui no Egito, eu destaco para vocês a cidade de Alexandria, que naquela época era uma cidade muito conhecida, porque havia nessa cidade a maior biblioteca do mundo. E também, nessa cidade, existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Farol de Alexandria. Então, ficava localizado exatamente aqui, que também era um território do Império Romano.
Então, gente, é importante você entender também que os evangelhos e até o capítulo 12 de Atos se passam exatamente aqui, ó. Jerusalém, Judeia e Antioquia da Síria, que era a base da igreja, né? Então, Antioquia da Síria pertencia à província da Síria, que atualmente é a Turquia. Então, até o capítulo 12 de Atos, o evangelho só estava aqui, ó. Agora, a partir do capítulo 13, que nós vamos aqui estudar a primeira viagem de Paulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai levar o evangelho para outras partes do mundo. Ele vai levar aqui para a Turquia, que atualmente é a Turquia, para a Grécia, até a Europa. Então, o evangelho ele vai se espalhar. E você vai ver que nessas viagens, o apóstolo Paulo ele vai pregar em cidades estratégicas. E o apóstolo Paulo ele era muito esperto quanto a isso, porque ele sabia que se ele pregasse em cidades estratégicas, ele ia conseguir fazer com que as pessoas que se convertessem nessas cidades levassem o evangelho para as cidades menores, as cidades ali, regiões próximas, né, que não tinha tanto fluxo de pessoas, mas que tinham pessoas. Então, ele fazia, né, novos convertidos em cidades grandes, estratégicas, para que essas pessoas levassem o evangelho para cidades menores. E você vai ver também que o apóstolo Paulo, ele pregava para todo tipo de gente, né? Desde as pessoas pobres, né? Pessoas que não tinham tanto grau de instrução, até grandes educadores, filósofos, empresários, oficiais do governo. Então, ele pregava para vários tipos de pessoas. E você vai ver que nas viagens, ele vai fazer muitos amigos e vai pregar para vários tipos de pessoas. E nas 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo vai percorrer nada mais e nada menos que 14 mil quilômetros. É muito chão, né, gente? Para uma época em que não existia avião, não existia moto, não existia carro, é muito chão. Então, gente, anote essa pergunta que é muito importante. Que distância Paulo vai viajar nas 3 viagens missionárias? 14 mil quilômetros. E Paulo vai usar os meios de transporte que ele possuía naquela época, né? Navio, burrinho, mas ele vai conseguir cumprir aquilo que era necessário para levar o evangelho para outros lugares. Esses 14 mil quilômetros, gente, só para você ter uma noção, era como ir de Manaus, andando, até Tabatinga. Alguém já foi em Tabatinga? Tabatinga é meio longe, né? Mas é como ir de Manaus, andando até Tabatinga, chegando em Tabatinga, pegar um burrinho, ir até Lima, né, no Peru, e chegando em Lima, no Peru, pegar um navio até o Japão. Então, se você fizesse esse trajeto, você ia percorrer mais ou menos 14 mil quilômetros. Muito chão, né? E isso é só para você ter noção o quanto o apóstolo Paulo andou nas suas 3 viagens missionárias. Ok. E agora, nós já vimos aí o lugar que Deus escolheu para ser o lugar onde a igreja iria nascer, né, o berço da igreja. Nós vamos falar sobre quem escreveu esse livro. E quem escreveu o livro de Atos, gente? Quem foi? Lucas, perfeito. Então vamos falar por que Deus escolheu Lucas. Qual o propósito? Por que essa pessoa foi escolhida para escrever esse livro tão importante? Tá? Nós vamos dividir essa explicação em 3 partes. 3 motivos pelos quais Deus escolheu Lucas para essa missão. O primeiro é que Deus escolheu Lucas porque ele tinha uma educação formal. Lucas era um médico, né? A gente vê isso em Colossenses capítulo 4, onde Paulo chama ele de o médico amado, o médico querido, que sempre estava com ele. Então, ele tinha uma educação formal, a gente já vê por aí, tá? E aí a gente tem uma questão de prova que você precisa anotar. Qual a profissão de Lucas? Ele era médico. Muito bem, tá? Passando um pouquinho mais, nós vemos que Lucas também era um especialista na língua grega. E não era na língua grega comum, mas na língua grega clássica, né? Nós vemos isso na diferença do grego entre o livro de Lucas e o livro de Atos com os outros livros dos apóstolos. Por exemplo, o grego
com o qual foi escrito a Epístola de Pedro é muito diferente do grego escrito no livro de Atos. Muito diferente. Porque ali há um grego clássico, um grego mais difícil. E o grego que foi escrito a Epístola de Pedro, já é de um pescador, de uma pessoa comum, tá? Então, mais uma parte e mais uma questão de prova. Que língua as pessoas cultas falavam e que Lucas usou para escrever o livro de Lucas e Atos? O grego clássico, tá? O grego clássico. Então, era um grego refinadíssimo, muito refinado. Além disso, Lucas, ele tinha uma visão ampla, geograficamente falando. Ele tinha uma visão geográfica muito ampla mesmo. E nós vemos da seguinte forma: enquanto os judeus, os galileus, né, chamavam essa regiãozinha aqui de mar, o mar da Galileia, Lucas chamava isso aqui de mar. Nós vemos no livro de Atos isso, tá? Então, em Atos, Lucas cita o mar da Galileia como o lago de Genezaré. Então, nós vemos aí a diferença. Ele tinha uma noção geográfica. E isso mostra pra gente também que ele era alguém que provavelmente viajava bastante, tá? Então, segundo ponto, por que Deus escolheu Lucas aí? Deus escolheu Lucas porque ele era gentio. Lucas era gentio, tá? Como nós sabemos disso? Pelo fato de Lucas ter uma educação formal, muito provavelmente ele era gentio. Por quê? Porque um judeu qualquer não conseguia, com facilidade, ter uma educação de qualidade naquela época. Era muito difícil. Então isso mostra pra gente que ele era gentio. E por que Deus escolheu um gentio para escrever principalmente o livro de Atos? Justamente, é no livro de Atos que mostra a autenticação do povo gentio, como pessoas que podem ser salvas, né? Então, nada melhor do que um gentio para escrever essa parte da história. Isso é muito bom. Então, Lucas era um gentio aí, tá? Você lembra do episódio de Cornélio? O episódio de Cornélio, narrado em Atos, mostra a autenticação dos gentios. E isso foi Lucas que escreveu, tá? 3. Deus escolheu Lucas porque ele foi testemunha ocular. Testemunha ocular, ou seja, ele estava presente na maioria dos acontecimentos do livro de Atos, tá? Então ele não só escreveu os relatos que ele ouviu falar, mas ele estava presente em vários dos acontecimentos. Nós vemos que em Atos capítulo 16, Lucas ele se faz presente na história, a partir daquele capítulo, tá? Então, por estar presente, os detalhes contados por Lucas são mais vívidos. Nós percebemos isso, tanto porque ele estava presente, quanto pela habilidade dele em escrever sobre os detalhes, tá? Então, 3 pontos aí pelos quais nós entendemos que Deus escolheu Lucas. Primeiro, escolheu Lucas porque ele tinha uma educação formal. Segundo, escolheu Lucas porque ele era gentil. E terceiro, escolheu Lucas porque ele foi uma testemunha ocular, tá? Ele estava presente, mas não para por aí. Vamos lá. Agora nós vamos para uma atividade dinâmica. E aí, você vai precisar do seu papel, do desenho que você fez, tá bom? Dos eventos de 11 a 20, que foi da aula 2, tá? Escolhe já um par aí para você, né? Uma pessoa que esteja aí do seu lado, perto de você. E vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão escolher quem vai ser a pessoa 1 e quem vai ser a pessoa 2. Já escolhe logo quem vai ser o 1 e quem vai ser o 2. Já escolheram? Já? O 1 e o 2, ok. A pessoa 1, ela vai, olhando para os desenhos, falar para a pessoa 2 o máximo de coisas que ela lembrar de cada evento ímpar que ela desenhou. Então, a pessoa 1 vai falar dos eventos 11, 13, 15, 17, 19, tá? Ok? E a pessoa 2 vai falar dos eventos 12, 14, 16, 18 e 20. Mas vai ser cronometrado, tá bom? E vocês têm que levantar, gente. Essa atividade é em pé. Bora lá. Levantou.
Dá logo uma esticadinha. E é só quando eu disser já, tá? Quando eu disser já, a pessoa 1 vai ter 2 minutos para falar para a pessoa 2 o que ela lembrar dos eventos ímpares, tá? Dos eventos ímpares. 1, 2, 3 e já, valendo. Olha, eu estou vendo muita gente sentada. Não trouxe papel? Então você levanta, olha para as laterais aqui, que está cheio de visuais, e vai tentando falar, tá bom? Que você lembra. Bora todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Olha para os visuais aqui, ó. Tá todos os eventos ali, ó, daquele lado, aqueles eventos ali. De 11 a 20. Não fique de fora, hein? É os daqui, do lado esquerdo. Ok, 8 segundos. Ok, trocou agora, tá? A pessoa 2 vai falar para a pessoa 1, tá? Só os eventos pares, 12, 14, 16, 18, 20. A 2 vai falar para 1, olhando para o desenho. Quem está sem o desenho, olha ali para aqueles painéis, os visuais ali da lateral esquerda. Bota menos. Já 8 segundos aqui no meu. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, podem sentar. E aí, deu para lembrar de muita coisa? Deu, né? Não, esses desenhos aí, você tem que estar sempre olhando para eles, para você não esquecer, né, aquilo que você já aprendeu. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Vamos lá. E vamos ver agora, aumente só um pouco o meu retorno, por favor. Pessoal do áudio, vou usar um laserzinho aqui. Por favor, no retorno, senão eu vou começar a gritar aqui, acabou a voz. Vamos lá então, gente, vamos ver agora sobre sobre a cidade de Antioquia da Síria.
para você se situar e começar as suas anotações. Mas por que falar sobre a cidade de Antioquia da Síria? Porque a partir de Atos, capítulo 13, a igreja dessa cidade, a cidade de Antioquia da Síria, ela se torna a igreja matriz. Pode até trazer, por favor, o visual. A igreja matriz. E ela, que está bem aqui, ó, a cidade de Antioquia da Síria, para você se situar no nosso mapa. Bem aqui está a cidade Antioquia da Síria. E ela, essa cidade, essa igreja dessa cidade, ela vai servir de base tanto para manter quanto para enviar missionários por toda a Europa daquela época, quanto também para a Ásia. E a igreja, enquanto a igreja em Jerusalém, que está aqui embaixo, enquanto a igreja em Jerusalém, ela é a base para a salvação dos judeus, a igreja em Antioquia da Síria, ela vai ser ali como um quartel-general para a batalha pela alma dos gentios. Então, aqui judeus, aqui eles vão tratar quanto aos gentios. Então, se cair na sua provinha uma pergunta, então esteja atento. Qual a cidade da igreja matriz que serviu de base para as viagens missionárias? Você vai responder o quê? Antioquia da Síria. Você vai lembrar, a igreja matriz foi a base ali, essa cidade, a igreja dessa cidade. Então coloque aí, Antioquia da Síria serviu de base. E Saulo e Barnabé, eles ocupavam uma função aí nessa cidade, nessa igreja da cidade de Antioquia da Síria. Eles tinham uma função de líderes. Então, se cair na sua provinha uma questão lá, qual a função de Saulo e Barnabé na igreja de Antioquia da Síria? Você vai colocar o quê? Líderes. Eles eram líderes. Essa era a função deles. Então, coloque aí, líderes. Já? E Saulo e Barnabé, eles estavam lá adorando, estavam jejuando com os outros líderes, quando o próprio Espírito Santo apareceu, quando o próprio Espírito Santo disse: separem Saulo e Barnabé para uma missão. Então, os outros líderes, eles colocaram a mão lá sobre Saulo e Barnabé e enviaram os dois para a primeira viagem missionária. Então, outra questãozinha de prova para você. Quem escolheu os missionários na primeira viagem missionária? O Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que escolheu os dois, tá bom? O Espírito Santo que pediu que separassem Saulo e Barnabé para uma missão. Então coloque aí, Espírito Santo. E o terceiro homem, ele estava lá como meio que um estagiário, como um auxiliar. E esse homem era João Marcos. João Marcos estava junto com eles. E esse João Marcos, ele é o mesmo autor do Evangelho de Marcos. Então, você que não sabia dessa informação, está sabendo agora. João Marcos é o mesmo autor do Evangelho de Marcos. E outra informação bem interessante a respeito de João Marcos é que ele era primo de Barnabé, que também ia aí nessa missão. Então, se cair na sua provinha, qual era o parentesco de João Marcos com Barnabé? Eles eram primos, Então, coloque aí. João Marcos e Barnabé eram primos. E a mãe de João Marcos, ela se chamava Maria. Você já ouviu falar sobre ela aqui na aula passada. E ela que frequentemente colocava a sua casa à disposição dos seguidores de Jesus e colocava lá para eles se reunirem, para orarem. Inclusive, quando Pedro ele foi liberto da prisão,
Era na casa dela que o pessoal estava lá orando para que Pedro fosse liberto. Então, por essa razão, João Marcos, que era o filho dela, com certeza, ele acompanhou ali grandes líderes da igreja primitiva e com certeza ele deve ter recebido ali muitos ensinamentos. Então, a equipe está formada. Pronto! E a equipe partiu pronta para a primeira viagem missionária. Mas algumas perguntas, né, podem pairar aí. Como é que os missionários, eles sabiam para onde ir? Como é que eles definiram o itinerário dessa viagem, o plano dessa viagem? Muito simples. Eles sabiam aonde ir porque quem os dirigiu nessa viagem missionária foi o próprio Espírito Santo. Então tinha GPS melhor que esse? Não tinha, muito melhor do que nós temos hoje, né? O Waze do Google, muito melhor. Inclusive isso também para a nossa vida, né? Para com Deus. Então eles eram guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Eles também sabiam aonde ir, porque eles usavam as rotas das estradas romanas. Agora, observe, olhe o quanto Deus, né, sabe de todas as coisas e permitiu que Roma construísse essas estradas. Eles usaram essas estradas para começar a primeira viagem. Eles sabiam onde ir, porque eles procuravam sempre as cidades importantes, tanto cultural quanto comercialmente. Para quê? Com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível. Então eles tinham essa estratégia. Então Paulo, Barnabé e João Marcos, eles seguiram viagem para... Você vai começar a ver aqui. Eles seguiram viagem saindo de onde? Antioquia da Síria, foi a base. Saíram e vieram para uma cidade litorânea chamada Seleucia. Vieram para cá. Eles vieram para cá para pegar um navio. E eles se direcionaram, navegaram e vieram para uma cidade chamada Salamina. E Salamina, ela ficava numa ilha chamada Chipre. E a ilha de Chipre, ela era uma ilha muito familiar para Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, ele havia nascido na ilha de Chipre. Então, uma perguntinha de prova para você. Qual o nome da ilha onde viajaram e pregaram na primeira viagem? Ilha de Chipre. E a viagem, ela continua. E em Salamina, que foi a cidade ali onde eles, chegaram, eles procuraram as sinagogas a fim de pregar a palavra de Deus. E a Bíblia não dá muitos detalhes assim do que aconteceu nessa cidade, mas provavelmente foi uma passagem bem rápida. E saindo então de Salamina, eles cruzaram a ilha de Chipre e chegaram até Pafos, que é outra cidade aqui, localizada na ilha de Chipre. Então, saindo de Salamina, chegaram até Pafos, que é outra cidade. E em Pafos, gente, eles encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, ou também chamado de Elimas. E esse judeu, ele praticava magia e era um falso profeta. E ele, na verdade, ele era uma espécie de charlatão espiritual. Só que tinha um detalhe. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, que era o governador da ilha de Chipre. Então, ele era ali uma pessoa de destaque,
O procônsul Sérgio Paulo, ele tinha interesse na palavra de Deus, ele tinha curiosidade pela palavra de Deus. Então, ele manda chamar, sabendo que Saulo e Barnabé estavam na cidade ali de Pafos, ele manda chamar Saulo e Barnabé a fim de conhecer melhor a respeito da palavra de Deus. E o que o Bar Jesus faz? Ele atrapalha, ele faz de tudo para desviar a atenção de Sérgio Paulo. Ele faz de tudo para tentar atrapalhar ali aquele momento. Então, se na sua provinha caiu uma pergunta assim, em Pafos, quem tentou desviar a atenção do procônsul Sérgio Paulo? Você vai responder o quê? Bar Jesus, ou também chamado de Elimas. Tá? Então, Bar Jesus ou Elimas. Mas o que Bar Jesus, assim, por que ele fez isso, né? Ele fez isso, gente, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de perder a credibilidade que ele tinha, com Sérgio Paulo, porque Sérgio Paulo, anteriormente, confiava em tudo que ele falava. Então, ele tinha medo de perder credibilidade, influência, prestígio. Então, ele não queria que Sérgio Paulo ele acreditasse na palavra de Deus. A palavra de Deus significava para ele uma ameaça, principalmente ao seu emprego. Provavelmente, Sérgio Paulo, se convertesse, ele pensava assim, se Sérgio Paulo se converter, provavelmente ele vai me demitir. Então, ele também tinha essa preocupação. Por isso que ele fez de tudo para atrapalhar a mensagem que Saulo estava ali passando para Sérgio Paulo. Então, gente, Saulo, cheio do Espírito Santo, ele confrontou o pecado de Bar Jesus. E é interessante, gente, que Bar Jesus significa filho de Jesus. Mas olha só o que Paulo fala para ele. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Bar Jesus ficou cego. Ele não conseguia ver nada. E ele ficou tateando, procurando quem o guiasse. E ficou desesperado porque ele não conseguia ver nada. Mas a luz veio. Só que a luz veio para Sérgio Paulo. Porque a partir daquele momento, Sérgio Paulo, vendo o poder de Deus agindo ali, ele creu na palavra do Senhor e ele entregou a sua vida a Cristo. Ele se converteu. Ele acreditou nas palavras do Senhor e ele ficou impressionado com o poder de Deus. O diabo, ele tentou atrapalhar, tentou ali barrar, tentou atrapalhar ali o ensino que Sérgio Paulo estava recebendo. Mas, na verdade, o que aconteceu ali com Bar Jesus só serviu para que Sérgio Paulo enxergasse ainda mais o poder de Deus. Então, mais uma vez, o diabo teve seus planos frustrados e Sérgio Paulo, ele aceitou a Cristo e se converteu. E é interessante, gente, que nesse relato, a partir do capítulo 13, versículo 9 do livro de Atos, Lucas, ele passa a usar na sua narrativa o nome romano de Saulo, que é Paulo. Então, uma perguntinha para você. Qual era o nome romano de Saulo? Paulo. Tá? Então, anote isso que é importante. E a partir de agora, você observa, se você já está fazendo sua leitura, que a partir desse versículo, então Saulo começa a ser chamado de Paulo na narrativa de Atos. E saindo de Pafos, a equipe missionária parte para uma cidade chamada Perge. Muito bem. E em Perge, a nossa equipe, composta aí pelos três, ela se desfaz. O João Marcos, vai embora, gente. Desiste da missão. E nós não temos muitos detalhes disso em Atos.
o que é algo até surpreendente, porque Lucas gosta de dar detalhes. Mas nós não vemos detalhes a respeito disso, tá? Lá em Atos capítulo 13. Então você vai colocar aí como questão de prova, importantíssimo, quem abandonou a missão em Perge? João Marcos, né? A equipe de 3 agora está com 2 pessoas, que é Paulo e Barnabé. Como eu falei, não há detalhes do motivo, mas nós vemos que um pouco na frente, ali em Atos capítulo 15, que Paulo não gostou nada dessa atitude, né? Mas isso aí é assunto para outra aula. Mas, de Perge, eles vão, e agora a equipe com 2 pessoas, com Paulo e Barnabé, eles vão para Antioquia da Pisídia, subindo um pouco mais. E em Antioquia da Pisídia há vários acontecimentos. Mas, como de costume, Paulo, ele ia na sinagoga nos sábados. E ali, ele passava a mensagem de Jesus. Era de costume de Paulo fazer isso. Tá? E a sinagoga é como se fosse a igreja dos judeus. Ali eles se reuniam, eles liam os pergaminhos. Então, há aí mais uma questão de prova. Onde Paulo costumava ir para pregar ao chegar numa cidade? Nas sinagogas, muito bem. E nessas sinagogas tinha toda uma liturgia, não era algo desorganizado. Até porque os judeus, eles são organizados, né? Então há aí uma série de acontecimentos que ocorriam nas reuniões das sinagogas. Primeiro, todos falavam o Shema, que é uma declaração tirada de Deuteronômio 6:4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então eles proclamavam, eles falavam essa parte aí no início da reunião. Logo em seguida eles oravam juntos. Depois faziam a leitura da lei, da Torá, que vocês viram, né? Que é composta por quais livros? Que são chamados de Pentateuco, perfeito. E de algum profeta. E aí no final tinha ali um sermão, né? Que era o momento ali da pregação. E Paulo, ele sabia perfeitamente como acontecia tudo na sinagoga. E ele usava esse final da reunião, que era o sermão, para passar a mensagem de Cristo. Tá? Essa era a parte que Paulo entrava nas sinagogas, como era de costume. E era muito costume deles chamar um convidado que estava na reunião para fazer o sermão. Principalmente se esse convidado fosse um mestre do judaísmo, né? E Paulo, como nós sabemos, ele era fariseu, ele era um mestre. Então ele aproveitava isso para iniciar a sua mensagem. E Paulo tinha uma peculiaridade nas suas mensagens. Ele sempre iniciava falando do Velho Testamento. E aqui mais uma questão importantíssima para você anotar aí. Em qual parte da Bíblia Paulo sempre começava a sua pregação? No Velho Testamento. Em Atos 13, 16 a 41, tem um registro do sermão de Paulo muito parecido com o discurso de Estevão. Lembra quando Estevão foi morto? Ele foi levado ao Sinédrio e lá ele discursou, ele falou do início, ele deu uma aula de história judaica para aquelas pessoas que rangeram seus dentes contra Estevão. A mensagem de Paulo aqui na sinagoga é muito parecida com a mensagem de Estevão, muito parecida. Paulo fala sobre Jesus ter vindo da linhagem de Davi, Jesus ser o cumprimento da aliança que Deus tinha feito e que Deus já havia trazido o seu Salvador. Então, Paulo afirma que o povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram a Jesus, mas mataram Jesus. E para dar ênfase em todo esse discurso, ele usa várias vezes algumas profecias dos profetas. Isso é muito importante. Paulo era muito conhecedor, então ele usa a própria palavra para dar ênfase no seu discurso. Tá? Então ele diz, mataram Jesus, mas ele ressuscitou. E ele finaliza dizendo, lá em Atos capítulo 13, 38 e 39, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
Então, resumindo o discurso de Paulo, são 3 pontos. 3 pontos, tá? Primeiro, Jesus é o Messias. Ele iniciava aí. Jesus é o Messias. E como eu falei, para dar ênfase a isso, ele utilizava de várias profecias que haviam sido ditas lá atrás. Segundo, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Tá? E terceiro, a salvação só é possível por meio de Jesus. Então, 3 pontos aí era o que estava no sermão de Paulo. Primeiro, Jesus é o Messias. Segundo, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. E terceiro, a salvação só é possível por meio de Jesus. Os judeus daquela sinagoga, que era a sinagoga de qual cidade mesmo? Onde é que ele estava? Vocês lembram? Antioquia da Pisídia. Esses judeus que estavam ali, eles gostaram muito, se agradaram do que Paulo tinha dito. Tanto que convidaram ele para vir no outro sábado. Vem no outro sábado com a gente, fale mais sobre isso. Mas, no outro sábado, não havia só aquelas pessoas que estavam ali naquele dia. Mas a Bíblia diz que metade da cidade, muitas pessoas estavam reunidas naquele lugar. Muitas pessoas mesmo. E isso fez com que os judeus que antes haviam convidado Paulo para voltar, para retornar, agora ficassem com inveja de Paulo. Nós vamos ver no decorrer das aulas que a inveja é o principal motivo pelo qual os judeus odiavam Paulo. Tá? Então, eles ficaram com inveja. Então, os que antes concordavam, agora se tornaram inimigos dele. Impedidos de pregar na sinagoga, Paulo e Barnabé começaram a se voltar para os gentios, que aceitaram muito bem o evangelho. E ao pregar para os gentios, aquele evangelho se espalhou muito rapidamente naquela região, muito rapidamente. Mas os judeus invejosos, como eu acabei de falar, né? Eles incitaram algumas pessoas importantes daquela cidade, sobretudo socialites. Você sabe o que é uma socialite? O que é uma socialite? Fala para o seu irmão aí do seu lado. Mulheres ricas, né? Poderosas. Então, naquela cidade haviam muitas mulheres assim. E eles incitaram essas mulheres ricas e poderosas, que tinham um certo prestígio, e pessoas também, homens, que tinham uma posição elevada na cidade, para irem contra Paulo e Barnabé. E aí, nós vamos colocar aí mais uma questão de prova, importante. Porque quase sempre os judeus tinham raiva de Paulo. Motivo? Inveja. Inveja. Então, eles foram expulsos da cidade. E Paulo e Barnabé, e essa parte é muito importante, sacudiram os pés em sinal de protesto àquelas pessoas. E aqui há um simbolismo muito forte, gente. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 11, Jesus dá essa ordem. Se não aceitarem vocês batam a poeira dos seus pés e vão embora. Isso é uma ordem de Jesus. E há um simbolismo muito grande, porque os judeus faziam isso como sinal de separação dos gentios. Ao passarem por uma região de gentios, eles batiam os pés e tiravam as poeiras dos pés. Eles estavam demonstrando que eram separados. Mas aí havia uma hipocrisia, né? Porque não há diferença. Eram pecadores assim como gentios. Mas aqui não. O símbolo que Paulo e Barnabé queriam mostrar era que eles estavam separados daqueles que, por vontade própria, desejaram se afastar de Deus, rejeitar o evangelho. Foi por isso que eles fizeram isso. Há um simbolismo muito forte. Eles estavam demonstrando que eram separados daqueles que não queriam o Senhor, não queriam o evangelho e preferiram não ter para si esse evangelho. Depois disso, eles vão cheios de alegria para a cidade de Icônio. E na cidade de Icônio, assim que eles chegaram, eles, como de costume, eles foram para onde pregar? David acabou de falar qual era o lugar que eles iam? Sinagoga. Então eles já iam para a sinagoga.
E a Bíblia diz que muitos creram, né, na mensagem de Jesus que foi pregada ali por Paulo e por Barnabé. Provavelmente Icônio foi a cidade onde eles passaram mais tempo nessa primeira viagem. E a Bíblia diz também que foram feitos muitos sinais e maravilhas, né, durante a estada deles ali na cidade de Icônio. Era Deus autenticando, né, os seus missionários diante daquele povo, ou seja, mostrando que tinha poder sobrenatural, que vinha de Deus, é claro. Então, aqueles sinais e maravilhas são explicados por esse propósito. Porque naquele momento era necessário que as pessoas crescem. E elas tinham que ver o sobrenatural para poder elas acreditarem. Tudo ia muito bem, até que um grupo de judeus invejosos, né, começaram a incitar os gentios, né, o povo de Icônio, contra os missionários. E deixou ali a cidade, ficou dividida. Uma parte da cidade, né, do povo da cidade, continuou acreditando na palavra dos apóstolos, mas a outra metade acabou se deixando influenciar pelos judeus invejosos. Alguns gentios se juntaram com os judeus invejosos e fizeram uma conspiração para apedrejar Paulo e Barnabé. Mas, dessa vez, alguém avisou, né, Paulo e Barnabé do que eles estavam tramando, e eles conseguiram se livrar. Saíram imediatamente daquela cidade e partiram para a cidade de Listra, que fica... Páfros, Salamina. Está aqui. Consegui. Cidade de Listra. Chegando em Listra, Paulo, ele se encontra com um paralítico de nascença. E ele manda, ou então, aquele paralítico se levantar. Levante-se, né? Fique de pé. E o homem dá um salto ali e consegue ficar de pé. Mas alguém, né, algumas pessoas da cidade de Listra, viram aquela cena e começaram a gritar a seguinte frase: Os deuses desceram até nós em forma humana! Os deuses desceram até nós em forma humana! Os deuses desceram até nós em forma humana! Pois é, foram esses gritos aí que vocês estão ouvindo. Foram gritos fortes, né? E aí você já é uma questãozinha, que pode ser ou não de prova, mas você tem que prestar atenção, né? Qual foi a cidade, né, que Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses? Listra. Listra foi a cidade de Listra. E o povo começou a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Olha só que loucura, né? Mas aí eu vou contar um motivo para vocês. Tem um motivo por trás. Uma lenda. Então, tinha uma lenda na cidade, de muito tempo atrás, né, que esses dois deuses foram passear na cidade de Listra e eles foram disfarçados de mendigos, de andarilhos. E ninguém ali do povo da cidade ofereceu uma hospedagem ali para eles, a não ser um casal de velhinhos. Então, como eles ficaram, né, #chateados, o que aconteceu? A lenda conta que eles mataram todas as pessoas ali, todas as pessoas ali que são moradores da cidade de Listra. E só deixaram vivos o casal de idosos. Então, quem conhecia a lenda, né, que era quase todo mundo, começou então a tomar providências para que aquilo não acontecesse mais. E olha só, primeiro eles prepararam uma recepção, né, para Paulo e Barnabé, até então chamado de Zeus e Hermes, né? E aí, não acharam que era pouco ainda, o sacerdote do templo de Zeus mandou buscar bois e coroas de flores para que eles fossem oferecidos para Paulo e Barnabé. E essa foi a gota d'água, porque Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e disseram:
Homens, por que estão fazendo isso com a gente? Também somos humanos como cada um de vocês. Somos mensageiros da palavra de Deus. Então pare de fazer isso. Somos atalaias do Deus vivo, do Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nela há. Merece até uma salva de palmas, né, gente? Obrigada. E, gente, com muita dificuldade, Paulo e Barnabé conseguiu, né, convencer o povo a não fazer aquele sacrifício dos bois e tudo mais. Então, eles conseguiram convencer. Mas houve um problema. Apareceram judeus invejosos que chegaram da Antioquia e de Icônio, né, que lá em Icônio aconteceu, né, de ter judeus invejosos. Então, vieram de 2 lugares e fizeram a cabeça da multidão. E dessa vez, Paulo não conseguiu escapar. Ele foi apedrejado. Ele foi jogado, foi tirado para fora da cidade e foi dado até como morto. E os discípulos que estavam com ele ficaram ali ao redor dele por um tempo, até que ele levanta, né? Ele do nada levanta e volta para a cidade. E no outro dia, aí sim, ele parte para Derbe. Mas vamos lá, vamos para Derbe agora. Vamos lá, a próxima cidade que eles partiram foi a cidade de Derbe. Então eles estavam na cidade de Listra. Dá para você ver? Estavam aqui em Listra e vieram para a cidade de Derbe. Pronto. E em Derbe tem uma questão bem importante que aconteceu lá, é que eles deram continuidade na missão deles. Lá também eles pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. Depois disso, depois de pregar as boas novas, fazer mais seguidores de Jesus, eles decidiram voltar para visitar os cristãos aqui na cidade de Listra. Eles vieram de Listra até Derbe, depois eles retornaram para Listra. Retornaram aqui para Listra. Depois retornaram para Icônio. E depois vieram para a Antioquia da Pisídia. Pronto, saíram e voltaram, retornando para essas 3 cidades. E essas 3 cidades que eles retornaram, que foi Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, elas formam a região, né, junto com as outras, Perge, Derbe, formam a região da Galácia. E essa região, mais tarde, ela recebe a carta aos Gálatas, que foi destinada para os cristãos que moravam aqui nessa região. Mas aqui fica uma pergunta. Afinal, por que Paulo e Barnabé, eles retornam para as mesmas cidades aonde os moradores tentaram matar eles? Não era mais fácil eles terem partido aqui de Derbe, direto para Antioquia da Pisídia? Era mais fácil e mais rápido. Será que eles tiveram um momento de loucura, um momento de, como a gente fala aqui, né? De leseira baré? Não, claro que não, não foi isso. Eles tinham em mente muito bem o que eles queriam. Paulo, ele sabia do perigo que eles estavam correndo, mas eles tinham um objetivo. Na verdade, eles tinham 3 objetivos fazendo esse retorno, que era o primeiro, era de encorajar os irmãos. O segundo era de designar líderes, era levantar líderes. E o terceiro, fortalecer as igrejas. Então, uma questão aqui super importante para você anotar. Se cair na sua prova, Paulo e Barnabé voltaram. Por que Paulo e Barnabé voltaram para as cidades onde quase tinham morrido?
Aí você vai lembrar dos 3 objetivos. O primeiro, que era encorajar os irmãos. O segundo, designar líderes. E o terceiro, fortalecer as igrejas. Então está aí o motivo desse retorno que eles fizeram. Ok? Então, aqui de Antioquia da Pisídia, eles vieram, Antioquia da Pisídia, eles vieram para Perge, eles retornaram aqui, de Antioquia da Pisídia vieram para a cidade de Perge, e de Perge eles vieram para uma cidade chamada Atália. E essa cidade foi só uma passagem rápida, porque daqui eles pegaram um navio, por ser uma cidade também litorânea, eles pegaram um navio para retornar à base. Aonde que era a base? Antioquia da Síria, que foi de onde eles partiram para essa primeira viagem. Então eles navegaram aí e chegaram na base que era Antioquia da Síria. E aí chegando lá em Antioquia da Síria, eles reuniram a igreja, e então eles relataram tudo que Deus havia feito por meio deles, e também como Deus tinha aberto a porta da fé agora para os gentios. Então, se cair na sua prova, outra pergunta. Na volta para a igreja de Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé relataram a respeito do quê? Primeiro, tudo que Deus tinha feito. E segundo, como Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios. Então, de novo, para você conseguir anotar. Na volta para a igreja de Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé relataram a respeito do quê? Primeiro, tudo que Deus havia feito, tudo que Deus tinha feito. E segundo, como Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios. Conseguiram anotar? Então pronto, informação importante. E aí, dessa forma foi que encerrou a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa viagem não foi como uma viagem de férias lá para Fortaleza, para Arraial do Cabo, lá para Gramado. Não foi nada disso. Não foi uma viagem de férias, né? Aquela diversão. Não foi. Foi muita luta. Não foi nada fácil. Inclusive, Lucas, ele relata, deixa uma frase que ele registrou, uma frase de Paulo, que está em Atos 14, 22, que Paulo fala assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então não foi nada fácil, foi muita luta. E vamos relembrar rapidamente, só ver aqui pelas cidades. Você vê aqui, ó, começando pelas tribulações, começaram lá em Pafos, na cidade de Pafos. Em Pafos você vê o escândalo que Bar-Jesus, né, conhecido também como Limas, faz ali em público. Em Perge já começa também outra coisa, que João Marcos abandona a equipe. Aí em Antioquia da Pisídia, os judeus, eles incitam o povo para expulsar Paulo da cidade. Em Icônio, judeus e gentios, eles conspiram para apedrejar Paulo. E aí os inimigos vêm e viajam de cidade em cidade só para prejudicar os missionários. E chegam aqui em Listra, aí Paulo não escapa, né? Paulo foi apedrejado e dado como morto. Então algumas pessoas podem até pensar assim: rapaz, depois de uma
experiência péssima como essa, nunca mais que eu vou fazer um negócio desse. Você podia pensar assim, né? De tanta luta, inclusive de ser dado como morto depois de ser apedrejado. Pois é, mas você conhece Paulo. Paulo, ele não só vai fazer isso de novo, mas como ele vai fazer de novo várias vezes, né? Como nós já conhecemos a história. E a segunda viagem missionária de Paulo, você vai descobrir, mas só na próxima aula, mas essa não acabou ainda. Ainda temos uma dinâmica para verificarmos. Então, vamos para a nossa dinâmica. Você já fez um acrônimo? Você já fez um acrônimo? Você sabe o que é um acrônimo? Geralmente nós usamos para decorar várias informações. É muito legal você ter um acrônimo na sua jornada de estudos, aí é bem interessante. E nós vamos fazer um acrônimo para decorar todas as cidades aonde Paulo passou aí, da primeira viagem de Paulo. O acrônimo é ASPAILDA. Olha aí, ó. ASPAILDA. Se você quiser anotar, muito importante, anote aí, tá? Nós vamos fazer passo a passo juntos. ASPAILDA. Não vai colocar da forma que pronuncia, porque tem 2 S e 2 P. Já? Vamos fazer juntos? Sem olhar para cá. Não vale olhar. Não é para olhar para cá, tá? Então, qual foi a primeira cidade, gente? Antioquia da Síria, muito bem. E a segunda? Que eles foram, cidade litorânea, pastor Júnior falou. Seleucia, muito bem. Logo depois, Salamina. Pronto. Tem que trabalhar a mente. Próximo, depois. Pafos. Beleza, tem 2 P aí, então são 2 cidades com a letra P. Logo em seguida, Perge. Muito bem. Próximo a Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia. Tá? Antioquia da Pisídia, a cidade lá onde tinha as socialites. A próxima, Icônio, perfeito. E aí, a próxima com L, Listra, ótimo. Logo em seguida, Debe. E por último, Atalha, o lugar onde eles foram para pegar o navio. Tá? Não esquece. Ok? Beleza? Então, fale para a pessoa do seu lado aí, rapidamente, sem olhar para o caderno. Lembra da palavra ASPAILDA. Lembra que tem 2 S e 2 P e vai tentando falar. Bora lá. Isso. Isso aí. Qual é mesmo? Com S? Isso, aí. Olha só, tem até os acontecimentos aqui para lembrar. Ó. Olhando os acontecimentos, você consegue lembrar direitinho, né? Vamos mais uma vez? Vamos lá, pode colocar o slide. Vamos lá. O primeiro A é de Antioquia da Pisídia, perfeito. Quartel-general, né? Da Síria, desculpa. Era o quartel-general, né? Quartel-general, pastor Júnior falou. Logo depois, Seleucia, isso aí, a cidade litorânea, de onde eles foram pegar o navio. Depois,
Salamina. Na ilha de? A ilha de Salamina, onde Salamina estava? Chipre, perfeito. Depois, gente, Pafos. Próxima cidade com P? Logo em seguida, Antioquia da Pisídia. Aí entra Antioquia da Pisídia. Logo depois? E aí com L? Muito bem. E com D? E por último, para finalizar, perfeito, muito bem. Se depender aí do acrônimo, vocês já tiraram 10. Vamos lá, ainda temos uma questão para ver na aula de hoje. E para essa, eu peço que você preste bastante atenção, que é uma parte um pouco complexa, mas se você prestar atenção, com certeza você vai conseguir entender perfeitamente. E nós vimos toda a primeira viagem, todos os ocorridos, as tribulações. Você viu que não foi fácil, foi muita luta, muitos problemas passados aí por Paulo e Barnabé. Mas o que nós não podemos esquecer, nem por um minuto sequer, é que Satanás, ele quer frustrar os planos de Deus de todas as formas. E você viu aí, né? O quanto ele tentou atrapalhar os planos de Deus. E ele faz tentativas de fora da igreja. Ele fez de tudo para ver Jesus morto. Satanás, ele inflama a perseguição contra a igreja desde aquela época até os dias de hoje. Mas Satanás, ele também faz ataques, tentativas de dentro da igreja. Ele planta ali aquela controvérsia, aquela divisão entre os irmãos, aquela fofoca que acaba sendo espalhada, que prejudica um ou outro. E esses ataques vêm de dentro da igreja. Só que os ataques que eles vêm de fora da igreja, eles são mais fáceis de reconhecer e mobilizar para poder a gente combater. E muitas das vezes, esses ataques, eles acabam fortalecendo a igreja, fazendo a igreja ficar mais forte, mais unida. Já os ataques que vêm de dentro da igreja, eles são um pouco mais difíceis de combater e também de reconhecer. E muitas vezes, esses ataques que vêm de dentro, eles acabam enfraquecendo a igreja, acabam esfriando a fé dos irmãos. E pior, eles trazem consigo a possibilidade de se magoar com o seu irmão. Porque ninguém fica magoado com o inimigo, não é verdade? Ninguém fica magoado com o inimigo. E então, é a traição ou o mal-entendido de um irmão que nos pega de surpresa, que nos deixa magoados e é capaz até de nos destruir. E a Bíblia, ela nos adverte quanto a isso. Ela nos ensina que nós não devemos permitir que nenhuma raiz de mágoa brote no nosso coração, porque a mágoa, ela contamina, ela perturba, ela destrói. Então nós vamos ver, a partir de agora, uma tentativa de Satanás de atacar a igreja por dentro. Para quê? Para dividir a igreja, para dividir os irmãos. E isso aconteceu logo após essa viagem que você viu aqui, logo após a primeira viagem missionária. E para que você entenda melhor, nós vamos ilustrar essa parte dessa forma. Pode entrar aqui, por favor. Vamos ilustrar para você, para que você consiga visualizar, consiga imaginar como foi mais ou menos esse ocorrido. E se prepararem aqui. Pronto, se arrumaram. E essa parte relatada em Atos, eu vou contar agora, ilustrar agora por meio de uma história de um menino. Um menino, ele tinha passarinhos de estimação. Então imagine que esses rapazes aqui fortes,
guerreiros, servos, são passarinhos de estimação. Então esse menino, ele tinha passarinhos de estimação. Só que um dia ele percebeu que esses passarinhos, eles eram os seus prisioneiros. Os pássaros, eles foram nascidos para voar, mas a gaiola era uma prisão para eles. Então o menino, ele teve uma ideia. Ele, observando a situação, ele fechou as janelas, fechou as portas da casa. E sabe o que ele fez? Ele abriu a porta da gaiola. Deixou assim, bem livre para os passarinhos. E ele ficou ansioso para ver esses pássaros que estavam aqui voarem, saírem, voarem. A porta estava aberta. O ambiente, já que ele fechou as janelas, fechou as portas, agora o ambiente estava seguro. Mas os pássaros permaneceram assim. Ficaram quietos, parados, eles não se moveram. E a menina esperou, mas os pássaros, eles estavam tremendo dentro da gaiola. Esses pássaros, eles tinham passado tanto tempo, mas tanto tempo dentro dessa gaiola, que eles se acostumaram a viver aí dentro. Eles se acostumaram a viver dentro do cativeiro. A vida aqui dentro se tornou tudo o que eles conheciam agora. A vida que eles estavam acostumados era dentro da gaiola. E esses pássaros, eles tinham uma situação dentro da gaiola que era mais confortável. Aqui dentro era um local mais prudente, mais garantido. Era mais seguro para eles viver aqui dentro, mesmo que para isso eles tivessem que desistir de voar. Eles se esqueceram que eles tinham sido criados para voar. Então as restrições do passado acabaram matando a visão do que poderia ser o futuro deles. Então, desanimado, decepcionado, o menino, ele decide fechar de volta a gaiola. Ele fecha a gaiola, fecha a porta da gaiola. Gente, esses passarinhos, eles representam os judeus. E essa gaiola, ela representa a lei de Moisés. Os judeus, eles tinham experimentado um passado brilhante, cheio de esperança. Eles tinham um Deus que estava presente entre eles. Eram o povo escolhido de Deus. Eles tinham a promessa de um Messias. Eles tinham também tradições ricas em significado. Só que tudo isso apontava para quem? Para o Messias. Tudo isso apontava para o Messias. Só que eles fizeram desse passado uma gaiola. Uma gaiola que restringiu o futuro que Deus tinha para eles, que era o verdadeiro propósito pelo qual eles haviam sido criados. Deus, ele tinha dado a lei de Moisés para eles, para protegê-los, para guiá-los até a vinda do Messias. Mas agora o Messias já veio. O Messias já veio, já morreu, já ressuscitou. Ele venceu a morte de uma vez por todas e acabou com a necessidade de oferecer sacrifícios. Então, o Evangelho de Jesus, ele tinha rompido a porta da gaiola da lei. Então a gaiola volta a ficar aberta novamente. E agora não somente os judeus, mas também os gentios, eles estavam ouvindo. Os gentios estavam ouvindo o Evangelho e estavam também se tornando seguidores de Jesus. E aí, ao ver uma situação dessa,
os pássaros que estavam aqui dentro, né? E aí imediatamente um deles saiu e abraçou a sua liberdade. Ele saiu de dentro da gaiola da lei. Outro até demorou um pouco para sair, mas também saiu e finalmente voou. Ele saiu de dentro da gaiola da lei. Mas outros ficaram aqui com medo, dentro da gaiola da lei e da tradição judaica. Esses que permaneceram aqui dentro são os fariseus convertidos a Jesus. E esses que ficaram aqui dentro, além de não saírem, eles ainda exigiram que os gentios entrassem também e ficassem junto com eles dentro da gaiola. E para que você entenda, a igreja em Jerusalém, que está lá embaixo no mapa, ali na região da Judéia, a igreja em Jerusalém, ela tinha fariseus convertidos. Só que eles se atrapalharam com as tradições do passado e eles ensinavam que os gentios, eles até poderiam ser cristãos, mas eles precisariam primeiro se converter para serem judeus primeiro. Então era essa a condição que eles exigiam. Então, os fariseus convertidos, eles queriam exigir o cumprimento da lei de Moisés para a salvação dos gentios. Então eles saíram, né, os fariseus convertidos, que foram aqueles que permaneceram aqui dentro, eles saíram da região da Judéia e eles foram até a igreja de Antioquia da Síria, que lá é o que? Foi a base, né? Foi a igreja matriz da primeira viagem missionária. Então esses fariseus convertidos, eles saíram da igreja de Jerusalém e foram até Antioquia da Síria, para ensinar isso para os irmãos de lá. Mas quem é que estava lá em Antioquia da Síria? Estava lá Paulo e Barnabé. E isso gerou uma discussão entre eles, né, por conta dessa situação toda. Então, depois dessa situação, Paulo e Barnabé, eles saíram lá de Antioquia da Síria e eles foram lá para Jerusalém e se reuniram com os apóstolos e com os líderes da igreja de Jerusalém para tratar dessa questão, que ainda não tinha ficado acertado. E eles se reuniram, e essa reunião, ela ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Então, os líderes da igreja se reuniram para entender qual era a vontade do Senhor a respeito desse assunto. A dúvida era: os gentios que acreditaram em Cristo, que tornaram Cristo seu Salvador, eles também deveriam observar a lei? Eles também deveriam cumprir as exigências da lei ou não? Então, isso era algo que eles precisavam chegar a uma conclusão. A questão não era se os gentios poderiam ser cristãos, porque isso já estava muito bem definido dentro da igreja naquele momento. A grande questão é que se eles teriam que cumprir as exigências da lei. E pior, né, gente? Se Satanás ele conseguisse, né, fazer com que eles acreditassem que seria necessário cumprir as exigências da lei para serem salvos, então para que serviria o sacrifício de Cristo? Né? Então, isso era algo que eles precisavam chegar a uma conclusão, né? Porque senão isso poderia destruir a igreja, que era recém-nascida. Então, isso precisava ser decidido de uma vez por todas. E para dirimir a respeito desses assuntos, eles então reuniram o Concílio de Jerusalém, conforme o Júnior falou, que está relatado lá em Atos 15. Então, no Concílio de Jerusalém, né, algumas pessoas, né, começaram a falar. E primeiro, os fariseus convertidos falaram. É necessário. Os fariseus convertidos falaram. É necessário que os gentios sejam circuncidados e exigir que obedeçam à lei de Moisés.
Então, a gente viu aí que os fariseus convertidos, eles queriam, né, que os gentios entrassem dentro da gaiola, como vocês viram aqui. Só que Pedro, ele também estava presente no concílio. E ele também falou: De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, e assim também os gentios. E uma observação importante: essas palavras foram as últimas palavras de Pedro relatadas no livro de Atos. Depois, quando você percebe, você continua a ler, você não vê mais Pedro falando nada mais. Essas foram as últimas palavras de Pedro. E Pedro, então, fala que não, né? Que nós somos salvos pela graça e não pela prática da lei. Paulo e Barnabé também estavam presentes e eles começaram a falar a respeito dos sinais e maravilhas que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E, por fim, né, para concluir a reunião, Tiago, que era irmão de Jesus e era pastor da igreja em Jerusalém, ele também fala: Meus irmãos, Deus já tinha dito através do profeta Amós que os gentios também teriam o nome de Cristo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, gente, Tiago, ele já tinha entendido que para cumprir a missão de Cristo, que era levar o evangelho para as pessoas, essa missão não seria possível se eles continuassem dentro da gaiola, né? Tanto os judeus continuassem dentro da gaiola, quanto os gentios entrassem na gaiola. Isso não seria possível. Então, Tiago, ele percebeu isso, ele percebeu que eles precisavam cumprir a missão de Jesus e precisavam sair da gaiola. Mas você pode se perguntar, Jaque, a conclusão desse concílio, o que representou na prática? Né? O que significou na prática? Então, para você entender isso melhor, eu separei aqui em 2 grupos para você entender o que ficou decidido para os cristãos judeus e o que ficou decidido para os cristãos gentios. Então, nós vamos começar aqui pelos cristãos judeus. O que ficou decidido para eles? Olha aqui os cristãos judeus. Cristãos judeus, ficou decidido que vocês não podem utilizar a lei como pré-requisito para a salvação. Beleza? E isso Pedro deixou muito claro em Atos 15:11. Só relembrando você, Pedro disse assim: cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, e assim também os gentios. Então, nesse versículo, Atos 15:11, é importante você anotar, tá? Que é questão de prova. Pedro, ele deixa bem claro que nós somos salvos pela graça e não pela prática da lei. Mas aí também tem uma outra questão. Vocês até podem exercer a lei, né? Até podem observar alguns aspectos da lei, desde que elas apontem para Cristo, que é o cumprimento da lei. Então, vocês até podem, né, exercer algumas coisas da lei, mas só se ela apontar para Cristo, tá? Só se aquilo que você fizer apontar para Cristo. Vocês também têm que lembrar que os seus antepassados, eles não conseguiram cumprir a lei por completo. Imagina vocês. Então, e por amor, vocês não devem ficar se achando os certinhos em relação aos gentios. Beleza? Então, isso ficou determinado para vocês. Agora vamos ver para os cristãos gentios. O que ficou determinado no concílio? Cristãos gentios, vocês não são obrigados a cumprir a lei. Olha aí que legal, né? Mas por amor, vocês não devem ficar se gabando disso, tá? E ofender a consciência dos judeus. Então, para não ofender os seus irmãos judeus, vocês têm que se abster de 4 coisas. 3 delas estão relacionadas à comida, tá? Poxa vida, né? Quais são essas 4 coisas? Primeiro, as relacionadas à comida. Vocês não podem comer comida com carne com sangue, tá? Comida com sangue. Não podem comer comida sacrificada aos ídolos e nem comida de animais, né? Vinda de animais sufocados. Então, essas são as 3 relacionadas à comida. E a 4ª é que vocês devem se abster da imoralidade sexual. Certo? Então, gente, por que essas exigências para os cristãos gentios?
Porque tudo isso em conjunto, gente, apontava para festivais pagãos. Então, na verdade, o que eles decidiram aqui no concílio foi para que eles não fizessem essas 4 coisas, se abstivessem dessas 4 coisas, porque essas 4 coisas apontavam, lembravam festivais pagãos. E isso feria a consciência dos judeus. Então, por isso, eles deveriam se abster dessas 4 coisas que eu mencionei. Então, resumindo aqui o que ficou decidido para cada grupo. Os líderes concluíram para os cristãos judeus, cristãos gentios, que eles não deveriam exagerar da sua liberdade. Então, eles não deveriam exagerar da sua liberdade. Então, isso é questão de prova, tá, gente? No Concílio de Jerusalém, os líderes concluíram que os cristãos gentios não deveriam exagerar de quê? Da sua liberdade. Então, lembre disso, essa palavra, liberdade. Para os cristãos judeus, o que ficou determinado para eles, resumidamente? Que eles não deveriam exigir o quê? O cumprir da lei. Tá? Eles não poderiam exigir dos gentios que eles cumprissem a lei. Então, isso ficou determinado para eles. Então, mais uma questãozinha de prova. Os líderes também concluíram que os cristãos judeus não deveriam exigir o quê? O cumprir da lei. Tá? Muito obrigada, gente. Acho que ficou bem claro. O diabo, gente, ele tentou atacar a igreja por fora, através das perseguições, e por dentro, através da divisão. Mas os seus planos, mais uma vez, foram frustrados. Em Atos 15, 28, fala assim, na conclusão do concílio: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós essa decisão aqui que foi demonstrada. Isso quer dizer, gente, que houve um consenso entre os irmãos, que houve paz, que através da liderança da igreja e da direção que o Espírito Santo deu, isso trouxe paz, isso trouxe uma conclusão que resolvia aquele problema. Então, eles entenderam que não custa nada deixar seus gostos pessoais por amor aos irmãos. Então, os líderes da igreja, eles escreveram uma carta com tudo que ficou definido no Concílio de Jerusalém, e eles enviaram, juntamente com Judas Barsabás, juntamente com Silas, com Paulo e mais Barnabé, os 4 levaram essa carta para a igreja, então, a base da igreja, que era em Antioquia da Síria. E quando os irmãos lá receberam essa carta, eles se animaram, porque aquilo, de certa forma, estava causando angústia neles. Então, eles se animaram, eles receberam isso com alegria. E ficou tudo bem, ficou tudo resolvido. E Silas, que havia ido com eles, ele se apaixonou tanto pela igreja de Antioquia da Síria, que ele resolveu ficar por lá mesmo. Ele nem retornou para Jerusalém. A Bíblia deixa isso muito claro, até porque você vai ver, na próxima semana, que Silas ele vai ter uma importância grande também para a propagação do Evangelho. Mas eu tenho certeza que você vai estar aqui semana que vem para ver os próximos capítulos dessa história narrada em Atos, não vai? Tenho certeza que você vai, porque agora nós vamos de revisão. Vamos sim, vamos de revisão. E antes, um aviso rapidinho, quando você, que tem a sua criança lá no Nova Kids, Nova Infantil, enfim, for pegar hoje, é o papai que tem que ir pegar, tá bom? Agora, se o papai não estiver aqui, aí pode ir outra pessoa, porque vai ter um momento lá especial com a sua criança. Outra coisa, quem já está lendo o livro de Atos? Levanta a mão. Olha aí, uma boa parte. Então, já vamos para a aula número 4. Então, corra para você ler o livro de Atos completo para você ganhar esse ponto. Mas vamos lá. Muito tempo sentados, vamos ficar de pé. Nos últimos minutinhos, nossa revisão oral, você vai responder só oralmente as perguntas relacionadas à aula de hoje, tá bom? E vamos lá, então. Qual era a profissão de Lucas? Muito bem. A língua que pessoas cultas falavam e que Lucas usou para escrever Atos foi qual? Exatamente. Cidade principal do Império Romano, que era o centro do mundo? Roma. Ih, Roma parece que deu uma caída, Roma.
Grande feito do Império Romano que facilitou o espalhar do Evangelho? As estradas. Distância que Paulo viajou durante as 3 viagens? 14.000 quilômetros, isso mesmo. Qual é a cidade da igreja matriz que enviou Saulo e Barnabé à base? Antioquia da Síria. A função de Barnabé e Saulo na igreja de Antioquia? Líderes. Eles eram líderes. Quem escolheu os missionários? O Espírito Santo. O nome da ilha onde viajaram e pregaram? Chipre. O nome do mágico e falso profeta que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo? Bar Jesus. O nome romano por qual Saulo também era conhecido? Paulo. Quem abandonou a missão? João Marcos. O parentesco de Barnabé? Primo. Para que lugar Paulo costumava ir para pregar ao chegar numa cidade? Isso mesmo. O lugar na Bíblia onde Paulo sempre começava a pregação era da onde? Velho Testamento e os profetas. A cidade que acreditaram que Paulo e Barnabé eram deuses, qual era a cidade? Qual? Listra, isso mesmo. E qual eram os nomes que essa cidade, o povo da cidade deu para Paulo e Barnabé? Vocês lembram? Zeus e Hermes, isso mesmo. Quase sempre, qual era o motivo dos judeus terem raiva de Paulo? Inveja. Por que Paulo e Barnabé voltaram para a cidade onde quase tinham morrido? São muitas respostas diferentes. Mas é isso mesmo que vocês estão falando, né? Para formar líderes, né? Para estruturar ali a igreja, para organizar, deixar tudo muito bem organizado. Por isso que eles tiveram que se arriscar novamente. E na volta para a igreja de Antioquia, o que eles relataram a respeito do que eles viram, né? Do que viram. O que aconteceu? Exatamente, de tudo que Deus tinha feito e como tinha aberto as portas para o Evangelho. E para finalizar, vamos lá. Qual o versículo que afirma que somos salvos pela graça e não pela lei? Atos 15, 11. No Concílio de Jerusalém, os líderes concluíram que os cristãos gentios não deviam exagerar do quê? Da sua liberdade, isso mesmo. Os líderes também concluíram que os cristãos judeus, agora judeus, não deveriam exigir o quê? Muito bem, olha, está tudo na cabeça. Agora você vai passar a semana estudando, como vocês fizeram agora. Tá bom? Uma salva de palmas para vocês aí. Pronto. Podem sentar. Olha, já estão liberados, mas tem 2 minutinhos ainda. Então, se vocês forem pegar suas crianças, tá? Aguardem lá na porta lá para não dar problema.